Após perder a Segunda Guerra Mundial, a situação para o alemão médio não estava nem um pouco favorável, visto que eles ficaram com o estigma de terem causado as duas guerras mundiais mais letais do mundo. Então, tanto para a população média alemã quanto para o país em si, o estigma de ter causado um confronto mundial fez com que os demais países e as demais pessoas de outros países acabavam ficando com um certo de repulsa contra o alemão e a Alemanha em si. Então, quando qualquer outra pessoa de outro país via um alemão, ele acabava tendo um certo tipo de aversão e repulsa. Então, ele não via com bons olhos. Inclusive, eu tinha visto alguns documentários após a Segunda Guerra Mundial e algumas pessoas que até vivenciaram, já estavam bem velhas, mas vivenciaram os períodos da Segunda Guerra, inclusive no confronto em si, afirmavam que quando alguém via um alemão, já fechava a cara, e isso quando já tinha acabado a guerra. Então, o alemão ele ficou com um estigma muito ruim após a Segunda Guerra Mundial. Porém, ainda assim era a Alemanha. Então, devemos levar em consideração que a Alemanha, antes das guerras, foi um país que inventou praticamente a música, teve grandes invenções, foi quem evoluiu a medicina. Então, a Alemanha foi um país que teve grandes criações, inclusive por muito tempo foi chamada de Império Alemão. Então, querendo ou não, mesmo causando as guerras, a Alemanha ainda é Alemanha, ainda é conhecido como aquele país de grandes invenções. Sem contar também que grandes obras de artes como o expressionismo também veio tudo da Alemanha. Então, mesmo com o estigma pós-Segunda Guerra, ainda era Alemanha. Então, a Alemanha já era bem vista, tinha uma boa fama mundial antes das guerras. Então, quando teve a guerra, o alemão ele até teve certo tipo de ele foi mal visto por outras populações mundiais, mas foi questão também de um tempo também, questão de algumas décadas, para a Alemanha, como teve que pedir desculpa para o mundo, teve que fazer vários decretos, foi questão de algumas décadas para a Alemanha conseguir se redimir com o mundo. Então, o estigma do alemão, que era aquele ruim, aquele ditador, aquele soldado que oprimia as pessoas, voltou aos poucos a ser aquele alemão, o inteligente, o cientista, o artista, o alemão médio. Então, hoje em dia, se você pergunta o que você acha do alemão, muitas pessoas vão falar: o alemão é aquele cara inteligente, o alemão é aquele cara compromissado, culto, e realmente é. Eu já conheci alemães e muitos de vocês possam ter conhecido também. Então vocês já têm um tipo vocês têm um tipo de características para dar ao alemão. Então o alemão ele já tem um estereótipo, da mesma forma que o brasileiro tem o estereótipo dele, vamos dizer assim. Então, aos poucos, a boa convivência do alemão, os bons olhos para a população alemã e o país em si, a Alemanha, foram retornando, né? A Alemanha, inclusive, é um país que sim, que deve ser estudado, pois foi um país que foi até dividido entre a Rússia e os Estados Unidos, teve a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, e hoje é uma das maiores potências mundiais, como sempre foi, não é de hoje. A Alemanha, antes mesmo das guerras, foi uma potência. Inclusive, antes dos Estados Unidos ser essa potência que é, um dos países que eram considerado uma potência era a Alemanha. A Alemanha e a Espanha eram as potências mundiais antigamente. Tanto que o cifrão, esse cifrão que tem no dinheiro, quem inventou foi a Espanha. Hoje, depois da Segunda Guerra, quem ganhou fama de potência foi os Estados Unidos. Mas antes da Segunda Guerra, as potências eram a Alemanha e Espanha. E até mesmo a União Soviética era considerada uma potência. Também temos que levar em consideração que quem levou o homem para o espaço e quem revolucionou uma indústria foi a União Soviética, não a Revolução Industrial que ocorreu no Reino Unido,
mas vamos dizer que certas evoluções de matéria-prima foi a Rússia que acabou inventando, na Revolução Russa, com a criação da vodka e tudo mais, né? Mas não é bem sobre isso que eu quero falar. Eu só quero pegar que peguem bem a imagem que você tem do alemão e da Alemanha. Então, vamos dizer que a Alemanha sempre foi um país bem visto, a população alemã sempre foi uma população benquista mundialmente, e durante as guerras, pós-guerras, algumas décadas, a situação para o alemão mudou da água para o vinho. O alemão foi muito mal visto. Qualquer alemão que aparecia em outro país, ele era muito maltratado. Então, o alemão, após a Segunda Guerra, ele foi desrespeitado, totalmente mal visto devido à fama que a Alemanha teve com as duas guerras mundiais, que praticamente destruíram o mundo, mas serviu para deixar os Estados Unidos como uma potência hoje. Hoje os Estados Unidos é o que é por causa da Segunda Guerra, certo? E então, como podemos ver, a questão de você ter um estigma, de você ter vamos dizer assim, um estereótipo, ele vai muito do momento, vai tanto do momento quanto da sua história. Então, se nós pegamos que o alemão, antes das guerras, ele era benquisto devido às invenções que a Alemanha tinha criado, a música, a obra de arte, a evolução da medicina. A Alemanha, depois da Segunda Guerra, também foi muito mal vista, né? Então a Alemanha ficou famosa por ser um país que causa muita guerra, um país que faz confronto. Sendo que, se colocarmos na balança, a Primeira Guerra não foi bem a Alemanha que causou, a Alemanha só agitou a Primeira Guerra, mas a Segunda Guerra, sim, foi a Alemanha que fez, devido aos maus erros que eles cometeram na Primeira Guerra, eles quiseram consertar isso na Segunda. Então, como nós podemos ver, o estigma, a fama, ele fica de acordo com o que você faz. Então, se nós, por exemplo, vamos pegar então as digníssimas, certo? Vamos pegar as digníssimas, porque eu estou dando essa introdução para falar sobre isso. Quando nós pegamos as digníssimas antes dessa revolução aí que teve o mimimismo, se você perguntasse para qualquer homem assim, o que você acha das digníssimas, tudo mais, aparentemente seria mais elogio, né? Seria mais elogio, é cuidadora, é isso, é aquilo, mas claro que vamos separar um pouco as coisas. Eu não estou falando do Brasil, tá? Porque todos nós aqui, quem já saiu do Brasil algumas vezes, já tem um pouquinho de noção que o Brasil é um país extremamente ginocêntrico, né? O Brasil é um país muito ginocêntrico, é um país muito mimista, é um país assim muito marianista, é um país que coloca a digníssima no pedestal. Eu nunca vi um país igual ao Brasil. Toda pessoa que sai do Brasil vai falar isso, cara, eu nunca vi um país para colocar tanta digníssima no pedestal igual o Brasil. Então o Brasil é o país mais mimimista do mundo, certo? Então assim, então, então vamos falar disso. Tirando um pouco o Brasil, a gente até pode colocar o Brasil, mas vamos pegar isso de outros países, né? O que você acha né, que eu posso falar assim, o que você acha que o homem europeu falaria, né, da digníssima? Então, ele teria boas características para dar. Então, ele falaria bem da digníssima, no caso, né? Então, se você for ver o europeu, ele teria um pouco mais ele seria um pouco mais amoroso, sabe? Ele teria mais boas falas, mais bons argumentos, inclusive o próprio homem asiático. Eu acredito que o homem asiático, ele é o menos mangina que tem, tirando a Índia, tá? Tirando a Índia, mas o homem japonês, o chinês, ele não chega a ser tão mangina quanto o brasileiro e o indiano, né? E podemos dizer também o homem russo, né? O homem russo, ele também não é muito mangina quanto o brasileiro e o indiano. Acho que o brasileiro e o indiano são os piores, né?
Mas se você fosse perguntar para eles, você pode até chegar para um russo e perguntar o que que você acha da Digníssima, né? Ele vai ter uma opinião totalmente diferente da do resto do mundo, pois o homem russo ele é o menos mangina de todos, né? Então ele não endeusa, o homem russo ele não endeusa a Digníssima, certo? Ele tem uma opinião muito é, ele tem uma opinião não emotiva sobre Digníssima. Então ele fala muito bem, Digníssima só é para ser uma companheira aqui, nada demais. Bem diferente se você perguntar para um brasileiro. Tem até essas entrevistas aí, pegadinha do TikTok, que o cara vai lá e pergunta: como seria para você se você fosse o único homem do mundo? A maioria dos caras, opa, seria a melhor coisa do mundo, né? Aí você pergunta pra Digníssima, como seria se você fosse a única Digníssima do mundo? Ela fala, eu preferia morrer, né? Então vocês vê como é bem, tem um negócio bem controverso, né? Enquanto elas detestam os homens adoram elas, né? Pedestalizam elas, mas estamos falando, claro, que do homem brasileiro, né? O Mangina, o maior Mangina de todos, que tem a medalha de ouro disso, né? E aí, quando você pega tudo isso, você acaba vendo que um pouco da imagem da Digníssima foi se distorcendo. Então, eu não vou colocar muito o Brasil, talvez eu coloque o Brasil mais pela geração Z. A geração Z de homens brasileiros já tem já tem uma visão diferente, certo? O guri aí, mas volto a repetir, eu sempre falo, a geração Z que eu tô citando a nova geração Z, a que veio depois, não a primeira geração Z, porque a primeira geração Z também se incorreu. A primeira geração Z lembra muito a geração Y, né? Então, eu vou falar um pouco, eu tô falando um pouco mais dessa nova geração Z. Então, a nova geração Z dos guris aí, eles já têm uma visão muito mais parecida com o do russo e do europeu médio. Então, o guri novo aí, da geração Z, ele já não é tão mangina quanto o do Y para trás, ou da primeira geração Z para trás. Porque quando a gente fala da geração Z, eu novamente repito, existem duas temporadas, né? A primeira geração Z foi uma porcaria. Quem tá se salvando é essa segunda geração Z, quase da alfa aí. Eu acho que eles estão se salvando um pouco, tá? Então, assim, se você for perguntar para esses determinados grupos, o que você acha das digníssimas, os guri da geração Z, até mesmo brasileiros, já têm uma opinião não muito amigável, tá? Você pode fazer um teste você mesmo aí, pergunte. Ele vai falar, eu acho muito arrogante, acho que acho que acha muito que tudo gira em torno dela, né? Muito prepotente, não sabe tratar os outros bem, são muito mal educada. Então, assim, você pode ver que a opinião dos homens europeus e até dos guris aqui do Brasil da segunda metade da geração Z já não tem aquela opinião antiga que os homens tinham sobre as digníssimas. Então, assim, enquanto antigamente os homens endeusavam as digníssimas, esses novos homens já não endeusam tanto, certo? Já começa a ver como uma pessoa normal, ou até como um certo tipo de inimigo, mas afinal quem começou com isso foram elas, né? Então, assim, é claro que de tanto ter propaganda, de tanto ter uma misandria crescendo cada vez mais, uma hora alguém ia bater o olho e falar, isso aqui não está dando. Uma hora isso ia acontecer. E eu tô vendo que a geração Z que está vindo a segunda metade já está percebendo isso. Então, eu vejo que os pia da geração Z da segunda metade, eles já são um pouquinho mais espertos. Eu já vejo que eles já não são tão manginos, até porque eles não podem, né? Vamos dizer que eles nasceram sem nada, né? Os coitados aí não têm poder de compra, o mercado de trabalho tá uma porcaria. Então, assim, querendo ou não, vamos dizer que eles já olharam o jogo, né? É isso que eu até admiro um pouco na geração Z. Enquanto nós, o Y, assim, demoramos demais para perceber as coisas, eu demorei demais para ter essa analogia que tem agora, porém, eu também reconheço que antigamente as coisas não eram tão brutais quanto hoje,
Então, antigamente, um pouquinho lá no início da minha época, compensava você ir para o mercado de trabalho, compensava você correr atrás de alguma coisinha. Hoje já não compensa mais. Mas aí, se você vem perguntar para mim o que que eu faria se eu tivesse 18 anos hoje? Senai Pio. Senai Pio. Faculdade de jeito nenhum. Senai Pio. Senai Pio, vários cursos ali de eletricista, às vezes eles estão dando até de graça. Era isso que eu ia fazer. Eu me tornaria um eletricista, eu me tornaria um encanador. Eu iria para isso, cara. Entendeu? Se eu tivesse meus 18 anos, eu recomendo aí os guri aí novo aí começar a correr atrás de Senai Pio e não fazer a besteira que a maioria da minha geração fez de ir para a faculdade. Quase ninguém se deu bem. Eu consegui construir alguma coisa, mas eu já expliquei aqui várias vezes nos meus vídeos aqui para vocês. Eu tive que correr atrás de muita coisa. Só a faculdade mesmo não serviu para nada. Se eu fosse falar que a faculdade me serviu para alguma coisa, não serviu para nada. O que me ajudou foram meus corres atrás e foram as oportunidades que eu soube pegar. Hoje, fazer o que eu faço já não adianta tanto. Tem gente que tá querendo fazer o que eu faço, que é gestão de tráfego, mas já falo para ele, já passa a real, ó, fazer tráfego pago, só tráfego pago não vai adiantar. Você vai ter que saber fazer site, você vai ter que saber resolver o problema do cliente, entendeu? Porque hoje em dia só uma coisa não dá mais com esses negócios de digital ou faculdade. Então, um caminho que é certo é ser na IPIL. Você vai lá, você vira eletricista, acabou. Você vai sempre ter serviço para você, porque um monte de bobão foi inventar de ir para a faculdade aí e tá todo mundo se lascando com esse negócio de faculdade, certo? Mas é isso que eu tenho a dizer. Então vamos dizer que esses guris mais novos, eles já têm uma opinião diferente sobre as digníssimas. O homem europeu tem uma opinião, ele não é muito, vamos dizer assim, tão bobão quanto o homem brasileiro, que endeusa a digníssima demais, mas eu estava até conversando com o Lion sobre isso, né? O motivo do homem brasileiro ser tão mangina é porque aqui é um país extremamente pobre e lascado, então assim, o homem médio não tem poder de compra, ele não consegue comprar um PlayStation para ele. Por exemplo, o GTA 6 aí, o jogo que o anúncio do preço foi um absurdo, vai ser US$ 100 o jogo. Porém, US$ 100 pro pessoal lá de fora não é nada. Isso aí eles ganham em um dia. Agora, US$ 100 para um brasileiro é cerca. Às vezes ele tem que trabalhar 5 meses para poder comprar um jogo desse. Então, assim, pro pessoal lá de fora, ok. Agora, para um brasileiro, GTA 6 vai sair muito caro, vai ser inviável para a maioria da população brasileira. Então, o que acontece? O brasileiro ele não tem poder de compra, não tem estudo, um mercado de trabalho, mesmo que ele tem que se esforçar para entrar no mercado de trabalho que não compensa, então ele precisa fazer o quê? O homem médio brasileiro se enche de anestesia social. E a anestesia social dele é digníssima. É digníssima, é bar, é futebol, é, é pancadão. Não é nem pancadão que, por exemplo, vai ter um estabelecimento para isso, né? Tem um local para ter o pancadão lá que pelo menos tem um saneamento básico, tem um segurança, né? Tem, né? Vamos dizer, tem algo igual eu falo, eu vou pro bailão otaku, mas o bailão otaku ele fica na áudio, né? A áudio aqui é um local muito bom para a festa. Então, o show do Baby Metal foi até na áudio. Eu fui no show do Baby Metal, ou seja, vai banda tocar lá. Então, é bem diferente do cara pegar um carro, colocar na calçada e tocar o pancadão dele, você nem sabe o que tá acontecendo ali. Então, eu quero que veja isso. Então, quando a gente fala, o brasileiro ele vai se anestesiar disso, é com isso que ele se anestesia. O cara não toma nem cerveja ou cachaça de qualidade. O cara toma é, é aquele chevette, né? Então, assim, o brasileiro ele se enche de anestésico social, né? Mas tá ok, o anestésico social do brasileiro médio é isso, e assim ele até conseguia alguns acessos a digníssimo. Agora, hoje o cara da geração Z, nem isso mais ele consegue. Até para ele comprar um carro e colocar na calçada, ele não vai conseguir fazer isso. Então não restou quase opção nenhuma para ele, né? Então, por isso que é por isso que um pouco a geração Z tá até um pouquinho mais sóbria, né? Então, assim, e eu tô fazendo toda essa abordagem porque
eu acabei notando uma coisa que eu não percebi que isso estava acontecendo. Isso estava acontecendo, mas eu nunca me dei de conta que já estava acontecendo. Que é o quê? Que aos poucos tá tendo muito homem, como eu posso dizer? Tá evitando fazer networking com digníssimas, vamos dizer assim. É uma coisa que eu não tinha percebido antes, mas eu acabei notando isso quando eu estava conversando com outros prestadores de serviço. Então, como vocês podem ver, hoje em dia a CLT não compensa mais, não compensa, é inviável você inventar de, de ser CLT, né? Ainda mais agora, já é inviável você ser CLT, agora você estudar para ser um CLT, aí já tá cavando o seu buraco, você tá cavando o seu buraco para se jogar depois. Que é isso o que as digníssimas estão fazendo. Elas estão indo para essas unisquina aí, para virar assistentezinha de ADM e daqui a alguns anos começar a se dar mal, que é o que está acontecendo com a maioria aí. A maioria está se dando mal, certo? Pode não parecer, analisando, vocês falam, a dignição está se dando bem. Não está se dando bem, não, cara. A maioria até se dando mal, entendeu? Faculdade aí que não serve para nada, depois. Elas só começam a perceber isso depois que tentou de tudo e viu que não deu certo. É a mesma coisa que você aí inventar de você falar, se eu tiver dinheiro, os meus problemas vai resolver. Aí pronto, você tem dinheiro, resolveu os problemas? Que é no caso de digníssima que eu falo. Tem muito cara que fala, quando eu conseguir dinheiro eu vou ter digníssima. Aí depois o cara tem dinheiro, mas não tem digníssima, entendeu? Por quê? Porque o cara só trabalhou a parte do dinheiro e não é só dinheiro. E ainda atrevo a dizer que nem é dinheiro o fato, né? O fato é todo um contexto em si, vamos dizer assim. Mas aí o que, que eu posso falar para vocês? Eu posso perceber que, e já deu para perceber que tem alguns caras aí que já está evitando ao máximo de fazer serviço com digníssima por esse comportamento tóxico que elas estão tendo, né? Mas aí eu volto a dizer, são todos? Não, não são todos. Não são todos e não vai exatamente acontecer esse tipo de revolução que o pessoal tá achando que vai ter, não vai ter. Até porque a maioria dos caras não consegue sair da CLT. Para você escolher se você vai fazer networking com digníssima sim ou não, você precisa sair da CLT. Porque se você tá na CLT, você não pode dizer não, né? Você não pode dizer não, você vai ter que ir de acordo com o que a empresa quer fazer, certo? Mas eu acabei notando que a maioria dos prestadores de serviços que não são CLT, eles prestam serviço. Eu sou um gestor de tráfego, eu sou um prestador de serviço. Tenho o meu negócio próprio, certo? Mas sou um prestador de serviço, certo? Então, a maioria dos caras aí que tá. Eu acho que você deve sair da CLT. É o que eu falo aqui em todos os meus vídeos, mas tem pessoal que não quer sair da CLT, mas aí depois, cara, não acha ruim quando você estiver trabalhando com digníssima chata, não acha ruim quando o seu patrão ficar colocando o dedo na sua cara, entendeu? E ainda eu acho uma extrema burrice alguém inventar de estudar para ser CLT. É uma coisa que eu acho, assim, não me entra isso, mas ok, tá? É, eu sei que tem pessoas que só conhecem, aqui, infelizmente aqui no Brasil, o pessoal só conhece o meio de CLT. E as digníssimas caíram muito bem nesse papo aí de faculdade CLT. Foi uma coisa aí que pegou elas aí, mas só agora a maioria tá vendo que não tá sendo nada disso que foi prometido a elas, né? É igual que eu falo, o mimimismo prometeu muita coisa para elas, mas não entregou nada. A única coisa que o mimimismo entregou só foi um diploma de administração aí e uma habilidadezinha delas mexer no Excel, que logo mais vai chegar a ZIA aí e vai rapar todos esses empreguinhos delas aí de empoderada não vai ter mais ninguém, né? Vai estar todas aí no mesmo balaio aí. Eu já estou vendo isso, eu já estou vendo isso acontecer, entendeu? Aí o que acontece? O cara que já é um pouquinho mais lúcido, o cara que já é um pouco mais lúcido, ele tá fazendo o possível para sair da CLT. O cara que já é um pouquinho mais esperto. Eu, por exemplo, até peguei Uber esses dias aí, e o cara tava me falando que ele incentivou os amigos dele a sair da empresa dele para virar Uber. Ele falou: Isso aqui é muito melhor. Mas aí, conversando com ele,
eu acabei notando uma coisa que eu não tinha percebido antes, mas que realmente está acontecendo. Aí, só conversando assim, indo de conversa para conversa, ele falou para mim, cara, e ainda eu vou falar uma coisa para você, eu não aceito. Ele falou que ele não aceita viagem de digníssima, ele recusa. Né, querendo saber mais de informação, eu falei, ah, cara, como é assim? Aí ele falou, eu conheço um amigo meu, não foi nem ele, né? Ele falou, eu conheço um amigo meu que teve um problema com o Digníssima aí, né? Uma Digníssima foi querer inventar, foi querer mentir pro lado dele, o cara se prejudicou. Então, devido a isso, eu já coloquei isso lá no grupo, eles têm grupo, né? A maioria desses Ubers, eles têm grupo assim. Aí eles foram conversando entre eles, aí muitos deles chegaram a optar de não pegar viagem de digníssima, recusar. A maioria deles recusam, né? Aí eu comecei a reparar, tudo bem, eu tava conversando com esse cara aí do Uber, né? Mas aí eu também tenho o meu grupo de outros gestores de tráfego, e eu acabei notando que, né, eu já tinha falado para vocês que uma vez eu recusei um trabalho de um cara, porque a digníssima dele, ele era casado, mas a digníssima dele estava se intrometendo demais no meu acordo com ele. Então, assim, eu tinha feito uma logo, aí eu fiz uma logo no Illustrator profissional, da qual eu tive que estudar para aprender a fazer logo, né? Aí a digníssima vai lá e faz no Canva e acha que tá fazendo melhor que você, né? Né, pegou, né, é por isso que esse pessoal que foi inventar de fazer Canva tá tudo desempregado, né? Bem feito para vocês, mas ok. Aí o que acontece? Esse pessoal do Canva aí, né? O pessoal pega o Canva e acha que tá fazendo grande coisa, não entende que quando você faz uma logo são horas de estudo, você tem que saber o que essa logo representa, você tem que saber como essa logo vai comunicar para a marca do cliente, mas infelizmente tem muito disso, tem muita digníssima que é casada com um cara, aí o cara faz negócio com você, aí o cara, mas a minha digníssima aqui fez uma logo aqui e tal. Aí eu bati o olho e falei, cara, muito nada a ver essa logo, eu já tô batendo o olho, tô vendo que foi feito no Canva, porque já tem essa logo pronta aí no Canva. Aí nisso eu acabei falando, ó, cara, infelizmente eu não vou fazer mais contrato com você. Desculpa, vamos encerrar aqui e acabou. Eu já falei para ele, eu não quero esse tipo de coisa, porque eu gosto de trabalhar com meus clientes numa paz. Eu pego meus resultados, mostro para ele, falo para ele o que eu fiz. Pronto, acabou. Eu não gosto de ficar sendo solícito toda hora por cliente. E Digníssima é muito assim. Digníssima toda hora é solícita. Eu já, no início, quando eu comecei, infelizmente eu tive que aceitar trabalho de digníssima, né? Aconteceu algumas vezes. E digníssima é muito chata de se trabalhar. Toda hora ela fica te ligando, toda hora ela quer que mude alguma coisa, toda hora enche o saco para alguma coisa, e devido a isso eu não faço acordo com digníssima, nem se ela pague 3 vezes mais eu não faço. Então eu já adotei uma política minha de não fazer acordo com digníssima, certo? Eu já adotei essa política faz um tempo, porém aconteceu de eu acabar tendo esse caso aí com esse cara, e esse cara, a digníssima dele se intrometia toda hora no trabalho. Aí eu já tive que cortar, falei, ó, não vou fazer mais acordo com você, e não foi. E aí, igual que eu falei pra você, eu já tinha contado esse caso aqui pra vocês em um vídeo, aí eu, claro, né, coloquei lá no grupo de outros gestores, e um desses gestores falou, cara, esse cara, ele já me procurou, mas eu também não quis, porque a digníssima dele participou na reunião. Então, aos poucos, já fui percebendo que já tem muito cara que não tá querendo fazer network ou trabalho com digníssima. Já, né? E assim, no automático, não foi nenhuma seita, não foi nenhum acordo que tivemos entre nós. O negócio simplesmente foi no automático, entendeu? Por essas péssimas experiências que eu tive com o Digníssima, já adotei a política de não fazer acordo com o Digníssima. Por mim só, eu não tinha comentado com ninguém. Mas quando eu joguei isso no grupo, eu acabei percebendo que outros caras já estão falando que não querem fazer acordo com o Digníssima também. Então ninguém mais está fazendo acordo com o Digníssima. Olha só como a coisa está surgindo organicamente.
né? Ou seja, Uber já não quer mais fazer viagem com o Digníssima. Gestores de tráfego já não querem mais fazer acordo com o Digníssima. Aí eu tava vendo um outro cara que ele também que ele faz edição de vídeo, né? Eu tava conversando com um cara. Ele também falou que não gosta de trabalhar com Digníssima, porque Digníssima acha que tem que ser do jeito dela, sem ela entender que do jeito dela não funciona. Então ele também falou, cara, quando é Digníssima eu não fecho acordo, né? O cara, e aí como é que é? Vocês devem estar se perguntando, então quer dizer que vocês aí fala na cara dura que vocês não fazem acordo com o Digníssima. E se a Globo pegar, ela vai colocar o Alexandre de Moraes para pegar vocês? Não, claro que não. Não é assim. Acontece, no meu caso, quando eu vejo que é a Digníssima, eu sempre falo, me desculpe, esse seu tipo de serviço eu não tenho experiência e não sei trabalhar. Então eu dou uma dessa. Até sei sim, até sei, mas quando eu vejo que é digníssimo eu já falo, desculpa, eu não trabalho com esse tipo de material, eu não sei fazer, eu recomendo que você procure outro. Eu dou uma dessa. Aí eu acabei percebendo que os outros caras fazem a mesma coisa. Eles também fazem isso, eles falam, eu não sei trabalhar com isso, eu nunca trabalhei, não tenho experiência, então eu recomendo que você procure outro. Aí os caras vão dando uma dessa, ou seja, ninguém aqui tem uma aversão, entendeu? Ninguém aqui faz alguma coisa pra Globo vir procurar a gente, porque a Globo nos ama, a Globo é nosso fã, a Globo tem pôster de todos os produtores de conteúdo ali na parede e fala, esses são os caras. A Globo é nosso fã, a Globo nos persegue porque eles gostam da gente, eles são os nossos maiores seguidores. Entendeu? Eles são os nossos maiores seguidores, eles nos amam. Pode parecer que eles nos odeiam, mas eles amam a gente. Vocês não entendem. Eles querem fazer o que a gente faz. Eles estão aprendendo conosco. Logo mais aqui a gente vai fazer uma faculdade aqui, de comunidade aqui, só vai ter gente da Globo aqui estudando com a gente aqui, vocês vão ver. Mas é isso que eu tô falando pra vocês, entendeu? Então, assim, aos poucos, tem muito cara que já tá evitando contato ao máximo com o Digníssima, entendeu? Não faz mais trabalho, evita. Por quê? Porque já tá muito visível as poucas confusões que tem, né? Se vocês forem ver aí, teve o relato lá do MC Carniça, vocês viram que o cara passou? O relato que tive? O cara passou um vexame, coisa que ele podia ter evitado se ele não tivesse se aproximado de digníssimo. Aí um cara que é mais novo vê uma coisa dessa, ele vai ficar na dele, né? O mesmo aconteceu lá com aquele boboca lá que foi se filmar lá na academia lá, né? Teve o bobão lá que foi se filmar, ele foi lá, a digníssima tava se filmando lá, aí ela que era low profile conseguiu visualização de 1 milhão porque o bobo lá foi lá dar aquela cantada de Rodrigo Faro lá, né? Esses caras são incríveis, né? Mas é isso. Aí o guri, que é mais novo, que já é um pouquinho mais esperto, ele vê esse tipo de situação, aí ele já começa a ficar um pouquinho mais esperto, certo? Então, aí o cara, aos poucos, ele já vai evitar fazer network com Digníssima. E ainda digo mais para vocês, Digníssima não é encanadora, Digníssima não é eletricista. Digníssima só é apenas uma mexedora de planilha de Excel, só isso que ela faz. Digníssima só estuda ADM. Digníssima, você quer se dar bem em TI, ainda vai lá, faz TI, mas o TI que ela faz é pegar código pronto, é um Canva com código pronto. Aí na hora de abrir o sistema e ver o que está acontecendo com o sistema, ela não sabe fazer. Por exemplo, vocês vê digníssima gestora de tráfego? Não consegue ser. Elas até tentam, vai lá, faz o curso e acha que tem. Só que o que acontece? Ela só consegue apertar botão. Aí na hora que você precisar adicionar uma tag, que você tem que entrar lá no WordPress, pegar o código do WordPress, do site, para poder fazer a campanha, isso elas não sabem fazer. Agora, postagem elas sabem fazer. Elas sabem fazer postagem, elas sabem fazer a impulsão lá do Meta, que nem é assim que se faz. O ideal é você ir lá no gerenciador de anúncio do Meta e criar as campanhas por lá, mas não, elas sabem só impulsionar. Então, é só isso que elas sabem fazer, entendeu? O mexer no esqueleto, mexer
na alma do negócio são péssimas, né? Aí, e o engraçado é que às vezes ela só vira uma assistente de ADM aí e já acha que tá fazendo grande coisa, recebendo um salário mínimo. Aí passa 1, 2 anos, tá lá recebendo a mesma coisa, não sobe de cargo, aí pronto. Aí a Uniski, o empoderamento foi só muita promessa e entregou nada. Enquanto os caras mais novos, não, os caras já tá vendo, ó, faculdade não serve pra porcaria nenhuma. É o cara, então não vou pra faculdade. Tanto que vocês podem fazer a pesquisa aí mesmo. Vão lá pra faculdade ver lá quantos homens tem. Quase nenhum. Aí o cara já vê, tá, faculdade não presta. Mercado de trabalho. Vai nas empresas, vê quantas pessoas tem na empresa hoje em dia. A maioria são digníssimas. Poucos caras. Os únicos caras que vão ter lá são cara que vai pegar no pesado mesmo, né? Pegar peso, essas coisas. Mas aí o cara já vê, mercado de trabalho não vale a pena, salário mínimo não tá adiantando, então vou fazer alguma outra coisa. O que eu tô vendo que os guri novos estão fazendo e dou parabéns para eles? A maioria tá indo pegar uma bicicletinha aí e ficar entregando iFood na região mesmo, sem ter que ir para vários quilômetros. Na própria, aqui em São Paulo, por exemplo, tem um bairro da Vila Olímpia, um bairro muito seguro, bairro nobre, bom. Aí o que acontece? O cara fica ali circulando na Vila Olímpia, na Ibirapuera, fica ali circulando com a bicicletinha dele, fazendo entrega de comida lá. Pronto, já tá ótimo, já não vai pra porcaria do mercado de trabalho, já não tem digníssimo enchendo o saco. Então, aí o cara tá de boa, entendeu? Então, é igual que vocês vê. Aos poucos você acaba notando. E detalhe, tá? Esses caras que eu acabei conversando com eles, que eles evitam fazer networking com digníssimo, mas esses caras são velhos, tá? São novo não. Na minha cabeça eu achava que era só novo que tinham um pouquinho mais de inteligência, vamos dizer. Porque, de fato, cara, o brasileiro médio, quem só percebeu toda essa bomba que tá acontecendo só foram os caras os finais da geração Z. Nem os inícios da geração Z prestaram atenção nisso, em todo esse alvoroço que tá acontecendo. São só os guri da geração Z que estão entendendo um pouco como as coisas estão funcionando, né? Aí eu pensei que era mais cara novo, mas aquilo. Também, os caras que estão comigo, que eu conversei, eles são mais velhos, mas beleza. É cara também que saiu da CLT. Ou seja, já é um cara que tem outra cabeça, entendeu? É um cara que já toma muito cuidado com o que ele tá fazendo. É um cara que já tem. Assim, quando você sai da CLT, você toma muito cuidado com o seu negócio. Né? Então, assim, você não fica vacilando. Porque quando é CLT, beleza. O que acontece lá na empresa, a empresa resolve. Quebrou alguma coisa na empresa, vai ter alguém lá para consertar. No seu negócio, não. No seu negócio, deu errado alguma coisa, você vai ter que arrumar. Entendeu? Então, assim, o cara que já sai da CLT é um cara que né, já tem cabeça, é um cara que já sabe resolver as coisas. Então, assim, esses caras que já estão evitando fazer acordo com o digníssima já é um cara que já entendeu como as coisas funcionam, já é um cara que já não tem aquela cabeça do brasileiro médio. Embora eu faça grandes críticas aos brasileiros médios, a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Não é todo brasileiro que é assim. Não é todo brasileiro que tem QI de 60, não é todo brasileiro que assiste Big Brother, não é todo brasileiro que assiste Globo. Tem que entender que existem vários tipos de pessoas. E existe muito brasileiro ovelha negra. Existe bastante até. E tem brasileiro aí, cara, que dá até um show em americano, entendeu? Tô falando que tem. Tem porque eu já conheci. Já conheci muito brasileiro muito mais pra frente que americano, que canadense, entendeu? Já vi bastante. Então, assim, não vai achando que o Brasil é bem que todo brasileiro é igual, que o Brasil é fundo do poço. O Brasil não é tão fundo do poço assim, cara. Eu falei na live que eu fiz com o Lion. Cara, se você tivesse no Peru, você ia ver o que é fundo do poço. Aqui no Brasil ainda tem como você fazer dinheiro. Ainda dá para você fazer dinheiro aqui no Brasil. Tem lugar que não dá. Tem lugar que não dá para você fazer dinheiro. Peru não dá para você fazer dinheiro. Você pode abrir um negócio no Peru, você não vai conseguir fazer dinheiro lá. Você pode abrir um negócio lá na Bolívia. Bolívia é um país que você não consegue fazer dinheiro. Às vezes, até país bom como o Chile. O Chile é a Europa da América Latina. O Chile, as casas do Chile parecem casa europeia. O Chile não tem lixo na rua. É um país exemplar.
Mas às vezes lá é mais difícil de fazer dinheiro do que aqui. Às vezes aqui no Brasil é mais fácil fazer dinheiro que país bom como o Chile. Entendeu? Por quê? Porque o Brasil é um país grande. O Brasil é um país que, assim, então, é igual que eu falo, o Brasil é um país grande, dá para você aproveitar muita coisa aqui. Não vai sim, não tem que você tem que tomar cuidado em ficar achando que a sua solução é sair do Brasil. Não é bem isso. Tem muita gente que tá achando que é só sair do Brasil, não é bem isso. Tem muito cara que tá saindo do Brasil e tá se dando mal. Não é sair, não adianta de nada você sair do Brasil. Eu falei isso na live que eu fiz com o Lion. Você vai sair do Brasil e vai lavar prato, cara. Você vai lá lavar prato, grande coisa que você fez, não mudou nada na sua vida, ainda é um empregado do mesmo jeito. Vai lá ganhar em dólar, tá o quê? Mas tá lavando prato. Você foi para os Estados Unidos para isso? Para lavar prato, cara? Né? Então, é claro que, beleza, entre lavar prato aqui no Brasil e nos Estados Unidos, com certeza é melhor você lavar prato nos Estados Unidos. E isso não tem sombra de dúvida. Mas por que diabos você quer ir nos Estados Unidos para lavar prato, cara? Entendeu? Eu conheci muito, tem muito boliviano que sai da Bolívia e vem fazer medicina aqui no Brasil. O cara sai sem estrutura nenhuma da Bolívia e vem fazer medicina aqui. Então, o boliviano sai da Bolívia para fazer medicina no Brasil e o brasileiro quer sair do Brasil para lavar prato nos Estados Unidos. Olha só como a cabeça é. Então, cuidado ao ficar achando que só sair do Brasil não vai resolver problema de ninguém. Não vai, se você ainda for com essa sua cabeça de querer ser empregado, de querer ir lá, tirar gelo, lavar prato na casa dos outros, não vai mudar nada a sua vida, cara. Não vai mudar. Você vai continuar a mesma coisa. Tem muito cara que faz isso, tem muito cara que vai lá nos Estados Unidos, aí o cara trabalha pra caramba, aí depois ele sai, volta pra cá e o cara continua zerado. Não é assim, cara. A sua cabeça tem que mudar. Não é o país, né? O Brasil ainda é um país que dá pra fazer dinheiro. Você só precisa saber fazer. E porque, infelizmente, a cabeça do brasileiro é CLT. O brasileiro não consegue pensar em outra coisa que não seja CLT. O cara vai pra faculdade pra virar CLT. Entendeu? O cara estuda pra virar CLT. Então, assim, já não é da cabeça do cara querer abrir um negócio. O Nubank mesmo. O Nubank foi uma das melhores startups que o Brasil teve, mas não foi um brasileiro que fez. Foi um colombiano que saiu da Colômbia e veio abrir um branco aqui. Eu abri um banco aqui. Olha a diferença. O cara sai do país dele para abrir empresa aqui. Aí o brasileiro quer ir nos Estados Unidos lavar prato. Então, eu lamento se a sua cabeça é assim, cara. Eu lamento se a sua cabeça é assim. Então, assim, dá pra ver que, já que você não vai pra frente, você nem deveria estar aqui assistindo meu vídeo, né? Porque eu não quero falar com pessoa que não quer ir pra frente. Eu só quero falar com pessoa que quer ir pra frente, com pessoa que, no mínimo, está observando o que tá acontecendo e nem sequer que seja que o cara queira pensar a mudar a situação dele. Porque eu não gosto de ver caras nessa situação. Então, assim, as digníssimas acham que estão fazendo grande coisa em ir para a faculdade. Aos poucos elas já estão vendo que não está sendo nada disso. Aí quando começar a bater os 35, os 40, elas ainda recebendo esse mesmo salário que não consegue comprar nada, mas aí a atratividade já diminuiu o mundo, aí a realidade vai chegar com tudo, né? Aí a realidade vai bater com tudo. Aí só vai ter disponível no mercado que ela não quer. Ou vai ser aquele cara zoado que ela não quer. Então, eu espero que você não seja esse cara. Entendeu? Então, prestem bastante atenção que aos poucos já tá tendo mesmo que organicamente, sem querer, está surgindo uma Katsuki dos homens, está surgindo um certo tipo de seita secreta. Eu, por exemplo, não faço acordo com o Digníssima. Já tô vendo que tem Uber recusando viagem de Digníssima. Já tô vendo cara que tá recusando a fazer vídeo pra Digníssima. E assim sucessivamente, cara. E assim sucessivamente. Porque a vida não é um morango. Né? Tem muita Digníssima que achava que ia fazer grana naquela plataforma lá do fãs lá. Não faz. Eu já conheci Digníssima que sabia que eu sei trabalhar com a internet, querendo que eu construísse um perfil para ela lá. Eu já mandei a real, falei, ó, você não vai fazer nenhum centavo, porque o mercado já está saturado. Essa plataforma, apenas 5 perfis lá do top 10 lá que tá fazendo dinheiro, o resto ninguém tá fazendo. E as digníssimas aí do serviço sem nota já estão começando a tomar prejuízo também. Porque daí o que acontece? O cara já tá sem dinheiro. Aí elas vão lá, faz um péssimo serviço. Aí o cara já não quer voltar.
Assim sucessivamente. Aí aos poucos o cara já tá vendo, cara, o melhor que eu posso fazer é sair do sistema. Muito cara tá vendo isso. O melhor que eu posso fazer é montar aqui o meu, trabalhar do jeito que eu quero. Nem que seja pegar uma bike aí, pega uma bike e vai entregar lá no iFood, mas não vai ter digníssimo mexendo no seu saco, não vai ter chefe, não vai ter colega de trabalho, não vai ter gente querendo te queimar. Que CLT é muito disso, né? CLT é muito coleguinha querendo te queimar, essas coisas. Aí pronto, aí você sai da CLT, já não tem mais essas coisas. Já não tem mais coleguinha querendo te queimar, já não tem essas briguinhas idiotas, já não tem digníssimo mexendo no saco. E você não é obrigado a lidar com o digníssimo se você não quiser. Quando você sai da CLT, você faz isso. E é mais ou menos isso que está acontecendo agora. Eu estou percebendo que está acontecendo muito disso. Tem muito cara que já está evitando fazer acordo com o digníssimo. O cara que ele pode fazer isso. Só que para você poder fazer isso, você tem que sair da CLT. Para você poder evitar dor de cabeça, você vai ter que sair da CLT. Mas aos poucos nós estamos vendo que isso realmente está acontecendo, né? Porque tem muito guri aí que já não tá querendo mais ir para o mercado de trabalho. Agora, parece que agora, como o mercado de trabalho deu uma piora, porque a CLT já não faz o menor sentido, né? Porque se o patrão ele vai lá e paga 3 mil, né, o patrão, por exemplo, ó, vamos lá, ele vai te pagar 3 mil, ele tem que pagar 6. Tem gente que fala, o patrão, que ele é pilantra. Não, o patrão tá pagando 6, tá indo 3 para você, mas o patrão tá pagando 6, os outros 3 está indo pro Estado. Essa é a CLT, bem-vindo CLT, CLT é assim. Se você está recebendo aí seu salário de 1.500 em uma CLT, o seu patrão está pagando 3, certo? 1.500 está indo para o governo e 1.500 está indo para você. E o patrão paga 3. Aí por isso que CLT já não faz mais sentido. Aí aos poucos, agora está começando a ter, eu já estou percebendo que está crescendo, está tendo muita. Vai ter para mercado agora. E eu acho que vai melhorar um pouco a situação dos supermercados, né? Que é prestação de serviço por aplicativo. É como se fosse um Uber que o patrão vai lá e fala, eu preciso que alguém estoque aqui por R$ 50 a diária. Aí o cara vai lá e, sei lá, trabalha 6, 7 horas por R$ 200, arruma lá o estoque lá do cara do supermercado, pronto, já melhorou. Sem CLT no meio. O Estado não pegou R$ 1 e ficou bom para os dois. Por quê? O patrão pagou os R$ 200 para o cara arrumar o estoque, o cara arrumou o estoque por R$ 200 por algumas horas e pronto, todo mundo saiu ganhando. Porque aos poucos está visível que CLT não presta, entendeu? CLT não presta. Imagina aí, você tá aí ganhando os seus 8 mil na CLT, era para você pelo menos ganhar uns 15, entendeu? Tá indo pelo menos 7 mais 8 aí pro Estado, e você tá recebendo 8 e achando que sua vida tá boa, só porque você é gerente das Casas Bahia, entendeu? Simplesmente é isso, cara, mas prestem bastante atenção que aos poucos, inclusive eu percebi isso na academia também, tá? Eu já falei foi no relato do MC Carniça, foi, né? E eu tava até conversando com o Lion sobre isso, né? Eu tava conversando não somente com o Lion, como eu tava conversando também com o pessoal lá do grupo, né? É, o que acontece? Tem muito cara que tá fazendo exercício na academia, mas eles estão montando um grupo deles, e eu já cheguei a fazer isso também. Eu, por exemplo, comecei lá com o meu CrossFit sozinho, aí depois veio dois guri e falou, cara, deixa eu treinar com você. Aí foi lá, aí ficamos lá em grupo de 3 pessoas fazendo aula de cross. E foi exatamente esses caras que saíram do Muay Thai, né? Eles saíram do Muay Thai. Aí depois o professor veio até falar comigo. Pô, cara, eu não entendo ter um monte de cara saindo da luta. Antigamente tinha bastante, mas agora um monte de cara saindo. Aí eu falei, só me fala uma coisa. Tem quantos caras e quantas digníssimas? Aí o cara, agora tem 5 digníssimas. Eu falei, acho que eu até fiz uma brincadeira. Eu falei assim, acho que as digníssimas estão dando mais. Estão dando mais que eu digo. Estão se esforçando mais do que os caras aqui, né, para dar uma daquela, né? Porque na real eu já tinha percebido o que aconteceu. Muita digníssima no ambiente e o ambiente fica chato. Aí os caras saem fora. E o relato do MC Carniça que eu tinha feito no vídeo passado falou bem isso, né? O cara foi lá, se deu mal, o digníssimo entrou na aula de luta lá e estragou todo o ambiente. Aí o que os caras começam a fazer? Eles criam um ambiente deles mesmos, né? Sozinhos. E claro, não dá pra gente também colocar qualquer pessoa aqui.
Se a gente coloca um Mangina aqui, vai estragar tudo, cara. Vai estragar tudo. Então, tem que ser algo bem orgânico. Essa nossa suposta sociedade secreta que estamos criando tem que ser orgânico. Não pode ter Mangina no meio. Vai estragar tudo. Né? Mangina aqui no meio vai estragar tudo. Sempre tem aquele bobão que vai querer estragar tudo. Mas também o Mangina nunca é um cara que pensa em sair da CLT também. É um cara que gosta de ficar lá no meio lá do que não presta, então também é um cara que dificilmente vai entrar aqui. Os caras que estão aqui recusando o serviço de digníssima, fazendo serviço só de homem para homem, são caras que já perceberam toda a podridão que está acontecendo. Aí aos poucos, mais está surgindo cara oferecendo serviço só para cara. Por exemplo, todos os meus clientes que eu tenho, a maioria são todos homens. Eu acabo percebendo com meus outros companheiros de trabalhos lá, eles falam também que a maioria são homens e quando aparece digníssimo eles recusam o trabalho. Eu também recuso o trabalho quando aparece digníssimo, né? E se você quer empreender, novamente tá aí o meu e-mail aí para mim te dar uma consultoria, cal por uma hora, te ensinar a empreender, te ensinar a abrir um negócio, sei lá, você é um editor, você é um músico, você é um DJ, vamos criar um perfil no Instagram, que eu ensino isso, né? Você cria um perfil no Instagram, demonstra seu trabalho, grava vídeo, te ensina a gravar esses vídeos, tudo por cal, por uma hora. Eu ofereço essa mentoria aí, então eu tô com uns preços bem bacana aí se você tiver interesse em aprender a abrir seu próprio negócio, só me enviar aí o e-mail aí, quer empreender aí, eu vou te ensinar a abrir o negócio. Agora, se você tem alguma outra coisa para me contar, que acontece direto, né? O último relato aí que eu tive foi um cara que ele tava me mostrando uma conversa com a digníssima que ele tava querendo. Eu não sou pua, mas eu acabei observando que ele que não soube conversar com ela, então acabei ajudando ele tá com a digníssima dele ali. Então, se você também quer isso, envia aí uma com o tema aí, avaliação pessoal, me mostra suas conversas, eu vou tentar te ajudar, eu não sou pua, eu apenas posso te oferecer as melhores dicas que eu conheço, assim, no caso do Roberto, o último relato aí, o cara era travadão, eu acabei percebendo, às vezes você ser travadão não vai ajudar. Então, se você também quer essa cal por uma hora aí, eu posso te dar aí, tem uns preços bem bacana, ou tem aí o Live Pix também, para você me dar sugestão de vídeo, mandar seu relato aí, envia um valor aí, que tá aí na descrição, aí eu vou ler o seu relato e te ajudar com a avaliação pessoal, né? Então, tá tudo aí no link na descrição. E o que eu tinha para falar é mais ou menos isso aí. Até a próxima.